A sua história de vida trava o seu emagrecimento? Eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista, e ajudo mulheres cristãs a restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que você encontra força adicional para permanecer firme no seu autocuidado, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente começar. Sejam muito bem-vindas. Vamos chegando, meninas. Bom dia, sua maravilhosa Polly querida. Vamos lá, vamos chegando. Hoje a gente vai conversar sobre como a história de vida de vocês pode estar travando o seu emagrecimento. A gente sabe que a nossa história tem um impacto muito grande sobre a forma como a gente reage, né, ao mundo, como a forma que a gente está no mundo. Então a gente precisa olhar para isso sim, para compreender os movimentos interiores que acontecem e se libertar deles, é claro, né? Esse é o nosso tema de hoje e eu resolvi falar sobre isso porque a verdade é que essa é uma realidade de muitas de nós, né? O nosso passado prendendo a gente, travando a gente de alcançar aquilo que a gente gostaria, ou travando a gente, impedindo a gente de emagrecer e de chegar a ser a mulher que a gente gostaria de ser. Então, até hoje, né, gente, assim, eu tenho 20 anos de profissão já, e até hoje eu falo com vocês assim, eu nunca vi uma mulher que entrasse no consultório e que dissesse assim pra mim: Ivana, olha só, eu engordei porque eu comi demais. E eu comi demais porque eu quis. Isso nunca aconteceu em 20 anos de profissão. Então, o processo de ganho de peso, ele sempre vem com uma historinha logo em seguida para justificar o ganho de peso, né? E eu já ouvi muitas histórias, muitas mesmo, né? Eu já tive clientes que sofreram abuso ali na adolescência, às vezes por mais de uma vez, inclusive em ambiente de academia. Então, ali novinha, né, com 14, 15 anos, decidiu começar a se cuidar, decidiu começar a fazer exercício e aí foi abusada dentro da academia. Eu já ouvi histórias desse tipo, né? E eu já tive clientes também que, quando estavam magras, acabavam caindo ali, né? Caindo em luxúria, usavam o corpo como ferramenta de sedução e aí começaram a engordar, porque realmente, assim, não queriam continuar vivendo esse ciclo e foram engordar para se proteger dessa fraqueza mesmo, pessoal. Às vezes é uma relação difícil com a mãe, às vezes é uma relação difícil com o marido. A questão é que esse excesso de peso, ele sempre vai servir a vocês de alguma forma. E presta atenção aqui, porque eu vou falar sobre isso com muito cuidado, com muito carinho. O excesso de peso serve a vocês de alguma forma. E é por isso que vocês não conseguem se libertar. E é por isso que a gente precisa colocar luz ao que acontece aqui no interior de cada uma. Aonde o passado de vocês está travando o emagrecimento de vocês a nível inconsciente mesmo. A gente precisa trazer para a consciência para que isso possa ser transformado. E aí, essa é uma das razões pelas quais vocês sabotam o processo de vocês de emagrecimento. Que vocês mantém esse corpo grande a qualquer custo, né? Mesmo estando insatisfeitas, extremamente insatisfeitas com o peso de vocês. Então, força, proteção, segurança, controle, né? Alguma coisa esse corpo grande está dando para vocês. Alguma dessas coisas. E eu quero que vocês vão ouvindo agora, né, as descrições que eu vou fazer, para que vocês consigam identificar o que está acontecendo aí no interior de cada uma. Tá? Porque vocês só vão conseguir se libertar realmente disso a hora que vocês enxergarem o que realmente está prendendo vocês a esse corpo grande. A gente precisa aceitar viver sem ele, para que a gente consiga tornar o processo de emagrecimento definitivo. Tá? Então, o primeiro ponto é essa questão da força. Força para resolver as demandas da vida. Filho doente, demanda com os pais, dos irmãos, problema financeiro, problema com o marido, ambiente de trabalho muito masculino. Isso tudo são demandas que acabam desaguando para você resolver. E você precisa dar conta dessas demandas. E para isso,
né? O corpo precisa crescer, o corpo precisa estar grande para que você consiga assumir esse papel de liderança mesmo, nesses vários setores, nesses vários papéis aí que você assume na sua vida. Então, a necessidade de ser forte faz muitas vezes com que vocês mantenham um corpo grande. Segundo ponto, esse corpo pode estar servindo de proteção para vocês, né? Para que nenhum homem te olhe, ou para que nenhum homem te deseje, para que você não sofra assédio, ou às vezes não caia em tentação mesmo, né? Às vezes a mulher engorda porque não quer trair o marido. Tudo isso aqui que eu tô contando, gente, são histórias que eu já ouvi no consultório, tá? Então não quer trair o marido ou acha que se tiver acima do peso vai conseguir viver melhor a castidade. Prestem atenção. Ou ainda, né, se mantiver acima do peso, ela não precisa expor a sua vulnerabilidade. Olha só, isso também é uma proteção. Porque, né, o excesso de peso, às vezes, justifica o fato de você não estar envolvida com alguém, de você não se sentir amada. Você coloca tudo na conta do excesso de peso. Às vezes, alguma dificuldade de relacionamento. Vai tudo para conta do excesso de peso. E aí, se você emagrecer, vai sobrar quem você é. Você não vai ter mais essa muleta para justificar as suas dificuldades de relacionamento. E aí, como é que vai ser isso? Né? Você está preparada para ser rejeitada, por exemplo? Você ser rejeitada e não seu corpo? Olha só, né? Porque enquanto você está colocando na conta do excesso de peso, você não precisa olhar para certas coisas em você que às vezes precisam ser trabalhadas. É difícil, gente, mas isso acontece, tá? Terceiro ponto é a segurança. A segurança de que não vai faltar energia, de que não vai faltar comida, né? E a privação na infância, muitas vezes, pode levar a essa memória e te fazer sempre comer mais para garantir a refeição. Fala assim, essa aqui tá garantida, né? Teve uma cliente minha uma vez também que falou que na casa dela as comidas gostosas sempre acabavam muito rápido. Então, se ela deixasse para comer depois, ela ia abrir a geladeira e não ia ter mais. Então, o que ela fazia? Sempre que era servido um bolo, ou que era servido um pudim, ou uma sobremesa gostosa, o que ela fazia? Ela comia o máximo que ela podia. Porque ela sabia que se deixasse para comer depois, não ia ter, né? A comida acabava, as coisas gostosas acabavam. Isso gerou nela uma urgência muito grande com relação à comida, as comidas mais palatáveis, né? As comidas mais gostosas. Ela sempre era a primeira a se servir. Ela tinha muita dificuldade de dividir comida. Ela acabava comendo rápido demais para comer mais. Ela não conseguia, por exemplo, guardar uma sobremesa para dar um pedaço para os filhos ou para dar um pedaço para o marido. Ela comia escondido, porque ela queria reter. Então, olhar para isso e identificar isso ajudou muito ela no processo de equilíbrio, de temperança na hora de se alimentar e de comer essas coisas mais gostosas, né? Vocês já passaram por isso? Já aconteceu por aí? Porque é muito comum, né? Outra coisa que é muito comum também é essa necessidade de controle afetando a sua alimentação. Por exemplo, né? A falta de habilidade em parar de comer é uma falta de controle, né? Só que aí o que acontece? Para equilibrar essa falta de controle, o que você faz? Você fala, se eu não consigo parar de comer, eu vou controlar o contrário. Eu vou comer tudo que eu posso. Porque nisso eu sou boa. Em não parar de comer. Então você acaba indo para uma área em que para você é confortável. E que de alguma forma você exerce um tipo de controle. Um tipo de controle. Ou então, outra forma de controle que afeta muito a alimentação de vocês é quando vocês não conseguem, porque não dá mesmo, né? É a falta de controle em cima do outro. Então, você não consegue controlar
o marido, você não consegue controlar seus pais. E aí você acaba transferindo essa dificuldade que você tem de se expressar com eles, ou essa dificuldade que você tem de lidar com o fato deles não estarem agindo da forma que você gostaria. Então você não está controlando a ação deles, você não está conseguindo ter uma comunicação fluida com eles. Aí o que você faz? Você vai comer. Porque você não está tendo as suas demandas emocionais, as suas demandas práticas do dia a dia atendidas e você busca uma compensação. Vamos lá. Você não pode obrigar o marido a ser mais gentil. Você não pode obrigar o marido a lavar a louça. Você não pode obrigar o marido a sair do celular ou ir cuidar das crianças. Não é verdade? Você não pode obrigar a sua mãe a te tratar com amor ou parar de te cobrar certas coisas. Você não pode obrigar as crianças a não fazer pirraça. Tudo isso não está no seu controle, né? Aí, como você não controla o outro, você alivia essa incapacidade fazendo o quê? Comendo, buscando essa compensação. Então, gente, olha só, tudo isso que eu tô falando pra vocês são histórias que eu já acompanhei, né, dentro da minha mentoria individual, dentro do Cuide-se também, que é a minha mentoria em grupo. Então, eu realmente, assim, eu ajudo a trazer luz a essas questões e solução para que vocês realmente consigam passar por um processo de libertação. Isso é essencial para que vocês alcancem o emagrecimento definitivo, para que vocês consigam realmente alcançar, né, alcançar a plenitude que vocês buscam. Né? Quando você consegue enxergar aonde no seu passado está a trava para o seu emagrecimento, você usa as ferramentas certas para conseguir superar e quebrar esse ciclo de sofrimento e de estagnação que você tá. E isso é muito libertador. Né? A vida de vocês fica travada nesse efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. É um disco arranhado. É um disco arranhado. Quando a gente olha lá, né, o povo de Israel no deserto, era a mesma coisa. O que aconteceu ali? O povo ficou 40 anos vagando no deserto, apegado a essa aparente segurança que tinha lá no passado, quando era escravo no Egito. Eles olhavam para trás e ficavam lá. E aí, ao invés de caminhar no deserto, para fora do deserto, eles ficavam o quê? Reclamando, lembrando do passado, né? Desejando aquele passado de volta. Né? Oxalá tivéssemos sido mortos pela mão do Senhor no Egito, quando nos assentávamos diante das panelas de carne e tínhamos pão em abundância. É isso. Eles olhavam para trás sem refletir sobre o agir de Deus na vida deles ali naquele momento, sem aprender a lição em cada passo. Né? O Senhor, gente, Ele cuidou de tudo, de absolutamente tudo, para que o povo chegasse à terra prometida sem retroceder, sem voltar para o Egito. Ele garantiu que o povo de Israel ia caminhar em liberdade. Né? Quando a gente vai lá no Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim, ó. Tendo Faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse, talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Tá vendo, gente? Né? O que aconteceu aqui? Deus sabia que o povo ia querer voltar para o Egito, quando encontrasse ali as primeiras dificuldades. E Ele cuidou para que isso não acontecesse. Então, olha a sua volta. Olha para a sua história. Olha com esse olhar de curiosidade. O que Deus tem para mim aqui? No meu caminho, na minha história. Isso vai te ajudar a compreender o que te trouxe até aqui hoje. Por que você está nessa situação específica que você está vivendo hoje? E vai te ajudar a romper com o que não serve mais, para que você realmente alcance o emagrecimento definitivo com leveza e com propósito. A Lilian já fez terapia e não conseguiu identificar por quê. Me manda uma mensagem, Lilian. Tá? O meu papel aqui é exatamente esse, tá? Ajudar a identificar o porquê e caminhar para fora do deserto.
Porque não adianta só a gente identificar. A nossa história, ela nos serve. Ela nos serve. Né? Não dá pra gente ficar apegada a ela. A gente precisa identificar e se mover. Tá bom? Então, gente, olha só. Ficar escravos no Egito, presta atenção aqui. Ficar escravo no Egito não servia mais ao povo israelita. Tá? Deus precisou tirá-los daquele lugar e levá-los para o deserto. Por quê? Porque era o caminho que faria com que eles não retrocedessem. É isso. Então Deus queria libertá-los realmente. Por isso que levou pelo caminho do deserto. Para que eles não voltassem à escravidão de antes em troca de um prato de comida. Porque é isso que eles queriam fazer. Quando eles começaram a passar pelas dificuldades do caminho. Eles queriam voltar. Né? Fecharam o olho e lembraram só do que tinha de bom. Esqueceram todo o resto. Então, pode ser que você esteja em um deserto agora, cansada, desanimada, reclamando, querendo voltar toda hora para o lugar de conforto da comida, né? Aquele lugar de descanso lá atrás, que você comia e sentia aquele quentinho no coração. Não é para esse lugar que Deus quer que você ande. Não é. Presta atenção, né? É esse deserto, gente, é esse processo, que é um processo difícil, sim. Por quê? Porque todo processo que transforma a gente em algo melhor vai demandar essa passagem pelo fogo, né? O fogo nos purifica. Então vai demandar essa lapidação. Não tem como. Esse processo, ele vai promover a sua libertação. Você tem que acolher esse processo. Você vai precisar escolher romper com o passado, sim. Vai precisar romper com o passado, com o lugar que a comida sempre esteve ocupando dentro de você. Vai precisar olhar para frente e caminhar, se abrir para a novidade. O novo, ele é desconhecido, ele traz um pouco de insegurança, ele traz um pouco de medo, inclusive. Mas é aonde a gente alcança novas vistas, aonde a gente toca coisas na nossa vida que não seriam possíveis se a gente continuasse estagnado onde a gente está, olhando para trás. Quem olha para trás perde a vista. Então a gente tem que aprender a olhar para frente. Eu sempre falo com as minhas clientes que olhar para trás é lição aprendida ou tempo perdido. O passado, gente, é lugar da gente colher informações para que essas informações sirvam ao nosso presente. É só isso. Passado é lugar de colher informação. É lição aprendida ou tempo perdido. Então não importa, né? Eu não sei o que você passou, eu não conheço a sua história. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A sua história, ela não serve para te aprisionar. Ela serve para te libertar. Ela é o terreno fértil que Deus te plantou para que você possa crescer e frutificar. Essa é a sua história. Então, gente, não adianta culpar ninguém, nem mesmo a si mesma. Não adianta ficar nesse lugar de culpa. Culpa é território do inimigo. A gente tem que sempre lembrar que em Deus tudo é graça. Toda a nossa história é fonte de graça. Mesmo as suas escolhas erradas ao longo do caminho, elas são transformadas em graça. Se você se arrepende diante do Senhor e escolhe olhar para frente. A gente não tem olho nas costas, vocês já pararam para pensar nisso? Por que a gente só tem olho na frente? Porque é pra gente caminhar olhando para frente. Não é pra gente caminhar olhando para trás. Não. Não é. Tá? Então Deus tirou o povo da escravidão do Egito, só que o que aconteceu? Eles continuaram olhando para trás. Eles continuaram com a mentalidade de escravos. Você não anda para frente porque continua com a mentalidade de escrava. Dependendo da comida. Servindo ao seu estômago, servindo a comida, ao seu prazer. A sua necessidade de um aconchego.
E eu te entendo, porque é esse lugar que é o seu lugar conhecido. Só que lembra, se a gente está olhando para trás, a gente perde a vista. Você se fecha para as possibilidades. O povo hebreu caminhou no deserto durante 40 anos. Eram para ser 40 dias. Quantos anos mais da sua vida você vai perder rodando em círculos? Uma hora a gente tem que despertar. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Aqui a gente está falando sobre emagrecimento, porque é onde vocês estão aí andando em círculos, às vezes há 5, 10, 20, 30, 40 anos. Chega, gente. Chega. Tá? O povo hebreu continuou lá, né? Olhando para trás, com a mentalidade de escravo, com dificuldade de tomar posse da própria vida. E isso só foi prolongando a estadia deles no deserto. Então, o que transforma a nossa mentalidade? Presta atenção aqui. O que vai transformar a sua mentalidade? É desapegar do seu passado. Desapegar das justificativas que você usa para continuar no estado que você está hoje. Desapega. A sua história é para você. Ela não existe para justificar a situação que você está hoje. Ela existe para te dar ferramentas para você se conhecer e compreender os desejos de Deus para sua vida. É só para isso. E é através desse caminho aí que Ele te colocou, ou que Ele permitiu que você mesma se enfiasse. Porque a gente se enfia em muito lugar que não era pra gente se enfiar, né? Porque a gente tá andando em círculos. É o emagrecimento que você precisa abraçar? É isso que você tem que acolher hoje na sua vida? É isso? Então, gente, abraça esse propósito. Esse é o seu processo. Esse é o seu deserto, é o caminho que você vai precisar cruzar. Mas para de ficar andando em círculo. Começa a caminhar na direção certa, para fora. Olhar para o passado pode te ajudar sim nesse processo. Porque vai te dar muitas informações importantes a respeito de si mesma e dessa dependência com relação à alimentação, né? E também com relação ao formato do teu corpo. Porque você precisa aceitar viver num corpo diferente daquele que você está acostumada. Então vocês querem emagrecer, querem essa liberdade de dominar a si mesmas, caminhar para fora do deserto, parar com o efeito sanfona, engorda, emagrece, mudar de fase realmente. Tem que romper com essa corrente de ferro que tá aí prendendo vocês no tornozelo, né? Tem que romper com o passado de vocês. Romper não quer dizer não aceitar, quer dizer acolher e entender que o que foi, do jeito que foi. Tá? Você não é a sua história de vida, você não é o que falaram de você, você não é o que fizeram com você, não. Isso faz parte da sua história de vida e te traz informações a respeito de si mesmas e a respeito de onde Deus quer que cada uma que chegue. Tá? Você foi feita para a liberdade. E a verdade é que isso que te prende não é uma corrente de ferro. É só um fiozinho de linha bem fininho. Que basta você dar um passo para romper com isso. E começar a caminhar para onde o seu coração já pede para você ir. Tá certo? Como que vocês vão começar a fazer isso? Mudando o padrão mental. Isso é o primeiro passo, gente. Por quê? Se você não acredita que é possível, acabou. Se você ainda tá lá olhando para trás a todo tempo e alimentando, né, memórias depreciativas, coisas ruins que aconteceram, decisões erradas que você tomou, quanto mais você alimenta isso, mais você enxerga essa linha fininha como uma corrente enorme de ferro. Então a primeira coisa é você realmente enxergar tudo isso, mudar o padrão mental e enxergar tudo isso com o peso que tem. Né? Essa linha fininha que está te prendendo, que basta você dar um passo para romper. E aí, a hora que vocês vão fazer? A hora que o pensamento vier, a hora que a memória ruim vier, né? Qualquer memória, qualquer lembrança, qualquer pensamento que justifique o seu excesso de comer, imediatamente você vai falar assim, ó, opa,
Radar aceso. Olhar para o passado é lição aprendida ou tempo perdido. Não vou olhar para isso. Isso não diz sobre quem eu sou. Olhar para frente. Escolham olhar para frente. Se recusem a ficar olhando para trás dessa forma. Tá? Veio a lembrança e fala, peraí, se eu tô lembrando isso aqui agora, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Tenho esse olhar curioso quando vier uma memória, quando vier um pensamento. O que eu tenho que aprender com isso daqui? Por quê? Olhar para trás é lição aprendida ou tempo perdido. Esse exercício simples vai ajudar vocês a mudar o padrão mental, tirar vocês do lugar de culpa, do lugar de autopiedade, e vai ajudar realmente a parar de andar em círculos e começar a caminhar para fora desse deserto que vocês estão. E é aqui que a nossa transformação começa a acontecer e é o que eu quero para cada uma de vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. A Aline, ó, o passado é um tipo de memória, faz lembrar o que passou, mas o presente é hoje e é isso que devemos viver, o hoje em frente. Exatamente. Tá, Aline? O passado, ele traz informações importantes pra gente. Muito, muito importantes. Mas que só serve pra isso. Tá? Pra gente conseguir compreender os movimentos internos, conseguir compreender como que a gente chegou até aqui. Pra gente conseguir mudar, pra gente conseguir transcender, pra gente conseguir ser melhor. É isso. Né? É uma caixinha de informações. E que a gente tem que ter esse olhar de curiosidade pra gente começar a se conhecer. Começar a compreender os movimentos internos que acontecem com a gente e os caminhos onde Deus quer levar cada uma de nós que estamos aqui, tá certo? Gostou desse vídeo? Curte e compartilha com as amigas, deixe o seu comentário aqui pra mim, pra eu saber que você passou por aqui também, tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho. Que bom, Aline, que bom.